Olá! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos contar o revoltante e cruel caso de Caden Williams, então se inscreva no canal e deixe seu like e sem mais delongas vamos ao caso. Caden Williams veio ao mundo em 20 de dezembro de 2010, no Colorado, filho de Alicia MC Williams e Leland Punkey. O casamento deles, em 2014, trouxe alegria, mas também desafios. A chegada da irmã de Caden foi um marco, porém, a harmonia no lar começou a desvanecer, conforme relatos do proprietário da casa onde viviam. A transformação de Alicia foi notável, de uma pessoa vibrante e sociável para alguém recluso em seu próprio lar. Em 2018, após serem despejados, a família descobriu o desconforto de se hospedar em hotéis. Caden frequentou a escola Ellice, onde sua dedicação e brilho foram destacados pela diretora Nicole Vitema. Seu sorriso irradiante e palavras gentis o tornavam uma presença cativante para todos. Seus colegas o admiravam e o procuravam no refeitório, ansiosos por sua companhia. No entanto, em 24 de maio de 2018, Caden fez sua última reunião na escola, deixando um vazio palpável. Uma notificação de Alicia na escola em agosto de 2018 sobre sua decisão de educar Caden em casa revelou uma nova reviravolta na história. Os detalhes sobre o trabalho temporário de Alicia em uma empresa global de análise financeira e crédito ocasional nebulosos. Sua preferência por passar a maior parte do tempo no escritório, mesmo com a opção de trabalho remoto, sugeria um esforço de distanciamento da família. Na verdade, Alicia recentemente deixou o escritório. Seus colegas testemunhavam sua presença constante, inclusive durante os horários de almoço, quando ela optava por ficar no escritório, em vez de sair para comer ou fazer qualquer outra atividade. Muitas vezes, ela permanece lá até tarde, mesmo depois que todos já tinham ido embora. Após um acidente que deixou temporariamente sem carro, um colega de trabalho começou a levá-la para casa. Durante essas caronas, eles conversaram e em uma dessas conversas, Alicia comentou que seu marido, Leland, ficava em casa o tempo todo e que ela era a única provedora de renda para uma família de 4 pessoas. Em 21 de dezembro de 2018, o Departamento de Polícia de Aurora respondeu a uma chamada no hotel. Alicia Punkey, de 41 anos, telefonou preocupada com seu marido, Leland, que não estava no mesmo hotel que ela. Inicialmente, o motivo da ligação ao 911 não estava claro, mas durante uma conversa com os policiais, uma substância suspeita de ser heroína foi encontrada no quarto. Um mandato de busca foi emitido após essa descoberta. Durante a investigação, as autoridades descobriram que o casal tinha 2 filhos, uma menina cujo nome não foi divulgado e um menino chamado Caden Williams, na época com 7 anos. Quando questionada sobre a localização das crianças, Alicia informou aos detetives que eles estavam com o pai, Leland, no Hotel Town Place em Denver. Enquanto Alicia era conduzida à delegacia, os detetives vasculharam o quarto e encontraram um cartão de acesso em um depósito público em Denver, com o código de acesso escrito atrás. Ao entrar em contato com o depósito, descobriu que Alicia alugava o espaço desde maio de 2018, 7 meses antes. Após a conclusão da busca no quarto de Alicia, o local foi devidamente fechado e protegido. No mesmo dia, os policiais de Denver localizaram Leland Punkey, que tinha um mandato de prisão ativo. Surpreendentemente, Alicia foi uma vítima registrada. Leland foi interceptado enquanto entrava em seu carro e levado sob custódia para interrogatório, enquanto seu veículo era apreendido. Durante uma revista rápida em seu BMW, os policiais encontraram 14 gramas de metanfetamina. Enquanto estava sob custódia, Leland foi questionado sobre a localização de seus filhos, especialmente Caden, pois Alicia afirmou que estava com ele. Leland evitou falar sobre Caden, indicando apenas que o menino estava com a mãe, sem dar muitos detalhes. Cumprindo o mandado de prisão, ele foi finalmente detido e levado para o Departamento de Polícia de Aurora. A história se torna complexa a partir daqui, pois muitas informações dos relatórios oficiais não foram divulgadas publicamente. No entanto, faremos o possível para narrar os eventos de maneira compreensível,
revelando como as autoridades chegaram à verdade dos fatos. O detetive Jeffrey Prince, da polícia de Aurora, conduziu uma entrevista com uma mulher de 24 anos, cuja identidade foi mantida em segredo. Ela alegou que Leland havia compartilhado com ela sobre a perda de seu filho. Segundo seu relato, Leland estava lutando com a situação e precisava desesperadamente de ajuda. Além disso, ele mencionou que sua família poderia ficar com o depósito alugado por Alicia, indicando que não queria se envolver com aquilo. Um funcionário da creche onde a filha do casal frequentava relatou aos policiais que Leland havia conversado com a equipe no final de novembro. Na ocasião, Leland expressou o desejo de que sua filha permanecesse perto das outras crianças para não se sentir sozinha após a recente perda de seu irmão. Enquanto isso, Alicia e Leland estavam sendo interrogados no Departamento de Polícia de Aurora sobre o paradeiro de Caden. Ambos logo solicitaram a presença de um advogado. Em 23 de dezembro, foi emitido um mandado de busca para o depósito alugado pelo casal. No mesmo dia, os detetives da Unidade de Crimes contra Crianças foram até o local com cães farejadores de cadáveres. Por volta das 9h05 da manhã, um funcionário do depósito removeu a fechadura da unidade alugada por Alicia e Leland. Às 9h59, os detetives abriram a porta e começaram a busca. Inúmeras fotografias foram tiradas antes de qualquer pessoa entrar na unidade. No interior, foram encontradas algumas sacolas plásticas, uma grande pilha de roupas e vários itens diversos. Próximo à porta, os detetives encontraram galões de água e sacos parcialmente vazios de cimento. O piso estava coberto por pedaços de concreto. Do lado direito, havia uma grande caixa de transporte de cachorro, envolta em camadas de sacos de lixo preto e fita adesiva prateada. Até então, nenhum dos cães farejadores havia indicado a presença de odores característicos de um cadáver. Um dos detetives começou a desvendar as camadas de plástico preto que envolviam o objeto retangular. À medida que retirava essas camadas, um odor nauseante começou a impregnar o ar. Os cães foram novamente convocados e desta vez demonstraram um interesse notável pela caixa de transporte. Seu comportamento indicava a possível presença de restos humanos. Com base nessas novas informações, os detetives interromperam suas buscas e protegeram a cena, aguardando a chegada dos investigadores de homicídios do Departamento de Polícia de Denver. Vários itens foram meticulosamente fotografados e recolhidos como evidência. O técnico do Departamento de Polícia de Denver realizou um raio-x na caixa de transporte, porém o resultado não foi conclusivo quanto à presença de algo dentro do bloco de cimento. Por isso, a caixa foi encaminhada ao gabinete do examinador médico de Denver. Na véspera de Natal, após horas de trabalho exaustivo, os peritos forenses conseguiram extrair do bloco de cimento os restos mortais, aparentemente de uma criança. O corpo estava em estado avançado de decomposição, impossibilitando a identificação visual. Uma testemunha, cuja identidade foi protegida, surgiu com informações sobre um menino de 7 anos que teria morrido dentro de uma casinha de cachorro. Segundo ela, conheceu Alicia na prisão do condado de Arapahoe em 22 de dezembro. Ambas foram soltas no dia 24 de dezembro. Enquanto estavam na prisão, Alicia supostamente confessou à testemunha que seu filho morreu dentro da caixa de transporte e que seu corpo estava no depósito. Surpreendentemente, Alicia foi libertada da prisão, enquanto a testemunha e ela passaram 2 dias juntas em um hotel após a soltura. A testemunha estava ao lado de Alicia quando os detetives chegaram. Eles coletaram uma amostra de saliva dela e entregaram um papel indicando que ela era suspeita da morte de seu próprio filho. Alicia compartilhou com a testemunha um relato angustiante. Seu marido, Leland, ordenava que o menino entrasse na caixa de transporte, e ela fazia o mesmo sempre que precisava tomar banho. Supostamente, no final de julho, o menino estava na caixa e Leland colocou cobertores por cima. A testemunha ouviu o filho de Alicia chorar, sentindo calor e sede. Ao invés de ajudá-lo, Alicia permaneceu na cama. Na manhã seguinte, descobriram que o menino havia falecido, possivelmente por asfixia. Alicia então pegou a caixa com o menino ainda dentro e a colocou no carro. Em seguida, foram até uma loja e compraram sacos de lixo e cimento. Dirigiram até o depósito,
onde colocaram cimento dentro da caixa de transporte e a embrulharam em sacos de lixo. Como resultado do depoimento da testemunha, um mandado de prisão foi emitido em 2 de janeiro de 2019. Alisha se entregou, foi presa e acusada de abuso infantil resultando na morte de Caden McWilliams, de 7 anos, e ocultação de cadáver. Em um comunicado à imprensa, a promotora declarou que, graças ao trabalho dedicado dos departamentos de polícia de Aurora e Denver, agora sabemos que Caden não apenas estava desaparecido há 7 meses, mas também não estava mais vivo. As amostras de DNA de Alisha e Leland foram comparadas com o perfil de DNA da criança encontrada envolta no concreto. A análise das imagens das câmeras de segurança do depósito, feitas entre 17 de maio de 2018 e 23 de dezembro do mesmo ano, um período de aproximadamente 7 meses, comprovou que Leland e Alisha foram filmados inúmeras vezes acessando o portão do depósito, tanto juntos quanto separadamente, e pagando o aluguel da instalação. Em 20 de janeiro, Leland foi interrogado na presença de seu advogado. Durante a entrevista, ele negou ter a chave do depósito e afirmou que só teve acesso quando o casal transferiu seus pertences para a unidade pela primeira vez, após serem despejados de sua casa. Leland continuou alegando que, após a separação dele e de Alisha, ele perdeu a chave e nunca mais acessou o local. No entanto, as câmeras de vigilância mostraram Leland entrando no depósito com o código de Alisha em 27 de setembro de 2018, permanecendo lá por cerca de 13 minutos. Em 28 de fevereiro, o relatório da autópsia de Caden McWilliams foi divulgado, trazendo uma revelação angustiante. A causa exata de sua morte não pôde ser determinada. No entanto, sinais de maus-tratos infantis contribuíram significativamente para o desfecho trágico. Seu corpo exibia evidências de grave emaciação, indicando uma severa perda de massa muscular e gordura. Aos 7 anos, Caden pesava apenas 12 quilogramas. Além disso, havia numerosas lesões na cabeça, tronco e extremidades, algumas das quais apresentavam sinais de cicatrização. O médico legista apontou a possibilidade de complicações decorrentes dessas lesões, como infecção ou sepse, e também levantou a hipótese de asfixia ou hipertermia, embora não pudessem ser confirmadas. Considerando a natureza altamente suspeita em que o corpo foi encontrado, juntamente com as descobertas da autópsia, a morte de Caden foi oficialmente considerada um homicídio. Em 15 de março de 2019, Alisha Punkey foi interrogada na presença do promotor e de seus advogados de defesa. Durante o interrogatório, ela fez uma revelação perturbadora. Pouco antes do final de maio de 2018, toda a família se mudou para um quarto de hotel. Alisha continuava trabalhando em tempo integral, saindo do hotel por volta das 6h30 da manhã e retornando cerca de 12 horas depois. Ela admitiu estar ciente de que seu marido, Leland, estava maltratando Caden desde que se mudaram para o hotel. Alisha também sabia que Leland não estava alimentando o filho. Em torno de 11 de julho de 2018, apenas alguns dias antes da tragédia, Alisha estava tirando uma soneca quando foi acordada pelo grito de Leland, segurando Caden pelo pescoço contra a parede. Os pés do menino não tocavam o chão enquanto Leland o segurava. Ele levou o filho ao banheiro, onde Alisha ouviu barulhos de coisas sendo jogadas contra as paredes. Ela nunca ouviu Caden gritar de dor ou chorar. Leland deixou o menino no banheiro com a porta fechada e disse a Alisha que não poderiam salvar as duas crianças, sugerindo que poderiam levar Caden para as montanhas para enterrá-lo. A partir desse momento, Leland começou a manter Caden dentro da caixa de transporte. No dia em que o corpo de Caden McWilliams foi encontrado, o choque e a dor se misturaram com o horror quando a verdade sobre seus últimos momentos veio à tona. O casal, em um ato perturbador, decidiu encobrir o trágico fim do filho. Compraram sacos de lixo e cimento, levando Caden para uma unidade de armazenamento, onde o cimento foi misturado e despejado na caixa que o continha, transformando-o em uma espécie de macabra estátua de concreto. Alisha, embora tenha afirmado que a morte de Caden ocorreu em meados de julho, as autoridades suspeitam que tenha sido em maio, na mesma época em que ele foi retirado da escola. A autópsia revelou horrores indescritíveis. Além dos sinais de grave emaciação, Caden apresentava uma série de lesões, algumas ainda em processo de cicatrização,
indicando um histórico de abuso prolongado. Fraturas no antebraço e no osso nasal, além de lesões no osso frontal e na órbita direita, mostravam que ele havia enfrentado traumas terríveis. O relatório antropológico forense foi aterrador, confirmando as suspeitas de que Caden havia sido submetido a uma violência inimaginável antes de sua morte. Em 24 de maio de 2019, Leland Punkey enfrentou a justiça, acusado de homicídio em primeiro grau, abuso infantil resultando em morte e ocultação de cadáver. No entanto, mesmo diante de tais acusações, Leland optou por um acordo judicial, se declarando culpado por abuso infantil resultando em morte e ocultação de cadáver. Alisha, sua esposa, seguiu o mesmo caminho, reconhecendo sua participação nos terríveis eventos que levaram à morte de seu próprio filho. As sentenças foram severas, refletindo a gravidade dos crimes. 72 anos de prisão para Leland e 32 anos para Alisha, com 5 anos de liberdade condicional obrigatória. Este caso desencadeou uma onda de indignação e tristeza na comunidade. A família e amigos de Caden foram deixados devastados, lutando para encontrar sentido na tragédia. Enquanto isso, os promotores enfrentaram o desafio de buscar justiça em meio à brutalidade dos eventos. Embora as condenações tenham trazido um certo alívio, o vazio deixado pela perda de Caden permaneceu, uma ferida que nunca poderia ser completamente curada. A memória de Caden, uma criança doce e gentil, viveu nos corações de todos que o amavam, mesmo enquanto lutavam para superar o horror do que ele sofrerá nas mãos daqueles que deveriam protegê-lo. Até o próximo caso.